E aí, tudo bem? Bem-vindo de volta ao Reafogado. Hoje a gente continua na nossa série da abertura Ruy Lopes. A gente vai tratar de mais uma variante da opção das pretas, especificamente no nono movimento, que chama variante Breyer. Então essa é uma opção de defesa que vem da Ruy Lopes fechada. É uma das maneiras mais antigas de jogar esse tipo de posição e leva a um jogo bem posicional, de manobras e bastante fechado mesmo. Essa é uma alternativa ao lance um pouquinho mais popular, que é a variante Chigorin, que eu já fiz um vídeo tratando e explicando toda a teoria por trás dela. Se você quiser ver esse vídeo, clica no card que vai aparecer aqui em cima. Bom, então vamos para os lances e vamos ver como a gente chega na posição na qual as pretas podem escolher essa variante. Então as brancas abrem com E4, a gente responde E5, cavalo F3, cavalo C6 e o branco entra na Ruy Lopes com o lance bispo para B5. Então, como eu falei, essa linha vem da Ruy Lopes fechada. Para isso, a gente precisa entrar na defesa de Morphy com o lance A6, né? A outra opção mais popular aqui seria cavalo para F6, que é a berlinesa, que eu também já tenho um vídeo explicando aqui no canal. Então aqui, como eu falei, a gente joga A6, defesa de Morphy, e o branco volta o bispo para A4. Essa é a opção mais popular. Ele também poderia ter trocado pelo nosso cavalo aqui. Isso levaria à variante das trocas, que é outra linha e também já tem outro vídeo sobre. Então depois de o branco voltar ao bispo, a gente continua desenvolvendo cavalo F6 e a ideia desse lance é atacar o peão E4, que o branco não costuma defender. O lance mais comum aqui é fazer o roque. Existe a opção de tomar o peão E4 aqui para as pretas, só que isso aí levaria a espanhola aberta, que eu já tenho um vídeo no canal sobre também, é uma linha totalmente diferente. Para entrar na espanhola fechada aqui, a gente não toma o peão E4, a gente joga bispo para E7 para ameaçar tomar quando a coluna E não puder mais ser aberta, já que a gente colocou um bispo no caminho aqui protegendo do nosso rei. Isso também defende indiretamente o nosso peão E5, né? Se você estivesse se perguntando por que o branco não pode só tomar o cavalo aqui e quando a gente tomar de volta ele tomar esse peão, é porque em seguida a gente vai ter a opção de tomar o peão E4, que também está no ar, graças ao fato da coluna E agora estar bloqueada pelo nosso bispo, como eu falei. Então o lance mais comum aqui é torre para E1, defendendo o peão de E4 do branco, e agora sim, agora ele está realmente ameaçando o bispo toma C6 e depois cavalo toma E5. E aí para prevenir isso, a gente joga B5. Esse é o lance que a defesa de Morphy permite a gente jogar, né? O lance A6 lá atrás a gente não fez por nada, a gente fez para jogar o bispo de volta para B4, de modo que a gente mantivesse sempre essa opção de quebrar a cravada quando a gente quisesse com o lance B5, e agora é a hora de fazer isso. Então depois de B5 o bispo volta para B3 e a gente joga D6, consolidando a nossa estrutura de peões no centro, defendendo com um peão o nosso peão de D5 e também abrindo a diagonal para fazer o desenvolvimento desse bispo, porque mais para frente a gente vai ter algumas ideias de jogar bispo G4 e cravar o cavalo do branco. O lance mais popular para as brancas aqui é jogar C3, o que para o olho destreinado pode parecer meio misterioso, né? Mas esse lance vem com uma ideia bastante clara até. O branco está jogando C3 aqui para dar suporte para o quadrado de D4, para que ele possa jogar D4 com o peão e construir aquele centro ideal. Com isso ele vai ter bastante espaço para manobrar as peças dentro da posição dele e contestar o nosso território. Esse avanço com C3 é importante porque depois que ele jogar D4, se a gente tomar de peão, aí ele toma de peão também e mantém aquele par de peões fortes ocupando o centro inteiro. Então essa é a ideia principal por trás desse lance. E nessa posição a gente segue também com o nosso desenvolvimento e a gente faz o roque. E agora você deve estar se perguntando, né, por que o branco não joga D4, já que a gente não parece ter feito nada para abordar essa ideia. Bom, o branco poderia jogar D4 aqui e seguir com esse plano de construir o centro dele, só que a gente teria um lance bastante chato para responder. Então se ele joga D4 nessa posição, a gente poderia jogar bispo para G4 e cravar o cavalo dele. E o que esse lance faz é desestabilizar um pouquinho a defesa do peão em D4, porque agora esse peão está atacado pelo nosso peão e pelo nosso cavalo, e só está defendido, né, por esse peão e pela dama, porque agora o cavalo F3 aqui está cravado. Então a gente começa a incomodar um pouquinho a posição do branco se ele joga D4 imediatamente. E o lance melhor aqui seria bispo para E3 para trazer mais uma peça para a defesa do peão. Agora a gente já pode tomar em D4 e depois que ele recapturar com o peão, a gente move o nosso cavalo. E a nossa ideia aqui é atacar esse bispo e ao mesmo tempo a gente está preparando um avanço com C5 e aí talvez até posicionar o cavalo em C4, que são ideias bastante ativas pra gente. Então depois de o bispo voltar para C2, digamos, porque o branco aqui não quer perder o bispo claro dele, a gente está atacando uma peça que é bastante forte. Em termos de valor relativo, esse bispo é melhor que o cavalo, então o branco não quer ceder o bispo claro dele e perder o par de bispos por nada. É por isso que ele volta o bispo para C2 aqui, só que agora a gente segue com aquele plano que eu falei, a gente joga C5 e depois de D toma C5, digamos, a gente pode até
tomar de volta com o peão de D também, e depois de cavalo C3 jogar cavalo C4, e agora a gente tem bastante atividade na nossa posição. Outra possibilidade é depois de o branco jogar D4 imediatamente, né, a gente entra com esse lance chatinho de lidar bispo G4, ele joga bispo E3, como eu falei, você poderia se perguntar por que não tomar, né, porque parece que esse lance atrapalha a defesa da torre ao peão E4. Bom, parece que se a gente tomar E4, a gente está caindo direto numa tática, né, com o lance bispo para D5 e está enforcando os dois cavalos que estão indefesos. Então se você está se contentando com a solução de que a gente não toma em E4 porque ele tem essa forca, na verdade essa posição é um pouquinho mais complicada que isso, porque a gente poderia jogar dama para D7 aqui e depois de ele tomar o cavalo indefeso, digamos, agora a gente avança no centro com o D5 atacando o bispo dele, e aí quando ele mover o bispo a gente joga E4 e ataca o cavalo que está cravado. Não é como se a gente fosse ganhar essa peça de volta, porque o branco tem uma maneira de tentar resolver aqui com H3, e agora se a gente tomar o cavalo dele, aí ele toma o nosso. E se a gente voltar o bispo aqui, aí ele poderia quebrar cravado e depois tentar mover o cavalo e manter a peça a mais que ele tem. Mas nessa posição aqui a gente iria tomar em F3 com o bispo mesmo, e depois de ele tomar de peão a gente toma em H3 com a dama, e a gente tem ideias de tomar aqui em F3 e ameaçar mate em G2. Para impedir isso, o branco teria que tomar em E4 com o peão de F, e aqui a gente joga F5 tentando abrir a coluna F para a torre e infiltrar, né? Talvez subir a torre para F6 e para cá, e a posição ia ficar bem difícil de defender para o branco. Então, de fato, o branco tem uma peça a mais, só que se o preto continua desse jeito, ele tem bastante compensação na forma de ataque. A avaliação dessa posição aqui é só um pouquinho melhor para o branco. Enfim, esse não é o objetivo principal desse vídeo, essa é só uma linha alternativa que eu achei interessante de mencionar. Se você quiser explorar em mais detalhes essa posição, eu te encorajo. Mas vamos voltar para as linhas principais, porque depois de a gente jogar roque, como eu falei, D4 imediatamente não é a sequência mais comum para o branco, exatamente por causa desse recurso de bispo G4, que é um lance um tantinho incomodado. Então, para prevenir isso, o branco gasta um tempo jogando H3, e agora sim, né, ele está preparando para jogar D4 quando a gente não tiver mais a ideia de bispo para G4. E aqui a gente entra na posição onde as pretas têm bastante escolhas de maneiras diferentes de seguir a partida, existem muitas variantes a partir daqui. As duas principais são a variante Chigorin e a variante Breyer. A Chigorin, como eu falei, a gente já cobriu no vídeo passado, e ela acontece depois do lance cavalo para A5 aqui. A Breyer, que é a que a gente vai ver agora, é caracterizada pelo lance cavalo para B8 nessa posição. Esse nome é dado em homenagem a um jogador húngaro chamado Gyula Breyer, que venceu o campeonato nacional húngaro em 1912. Ele foi um dos expoentes do que a gente conhece hoje como a escola hipermoderna de xadrez, junto com alguns nomes um pouquinho mais populares que deve conhecer, como Aron Nimzowitsch. A ideia por trás do lance nomeado em homenagem ao Gyula cavalo para B8 é, assim como na variante Chigorin, liberar o caminho para o peão de C poder mover e a gente manobrar de volta esse cavalo que estava um pouquinho mal posicionado em C6. Então nessa posição aqui, porque as duas variantes envolvem, né, mover o cavalo para algum lugar, a Chigorin com cavalo para A5 e a Breyer com cavalo para B8. Essas linhas envolvem mover o cavalo porque a ideia nas duas é liberar o caminho para esse peão poder subir e a gente ter um pouquinho mais de controle do centro em variantes futuras. Voltar o cavalo para B8 pode parecer um lance meio contra-intuitivo, né? A gente não estaria perdendo um tempo movendo mais uma peça de volta para onde ela já estava. De fato, essa seria uma avaliação um pouquinho superficial, porque a teoria prova que nessa posição vale a pena voltar o cavalo para B8 para depois manobrar ele de volta para B7. E aí, no futuro, a gente poder avançar com C5. Então, depois de a gente jogar esse lance, o branco segue com o plano dele que a gente estava mencionando. Ele joga D4 e constrói aquele centro. Aqui, a primeira coisa que pode vir à mente é tomar, né? Já que ele colocou um peão onde a gente pode capturar, por que não executar essa troca em D4? Então, o problema com essa linha aqui de tomar imediatamente é que o branco vai tomar com o peão de C e a gente está de novo permitindo a ele construir aquele centro. E agora, se a gente segue com os nossos planos normais, com lances como cavalo para D7, que é a continuação comum na variante Breyer, o branco já poderia tentar atropelar a gente com esse centro dele. Ele poderia jogar E5 aqui, se a gente trocar de novo, esse peão vai continuar incomodando o cavalo, e depois de cavalo para E8, o branco já está ganhando essa posição de tão grande que é a vantagem de espaço e de atividade que ele tem. É por isso que essa não é a maneira mais precisa de jogar, né? Tomando em D4 e permitindo o branco construir esse centro. A gente tenta manter o nosso espaço no centro também com esse peão em E5. Por isso aqui a gente segue com o nosso desenvolvimento e a nossa manobra de cavalo, colocando agora o cavalo em D7. O lance mais comum aqui é cavalo de B para D2 e o branco está tentando fazer aquela manobra extremamente temática que a gente já viu em algumas posições na abertura italiana, que já tem bastante vídeos no canal sobre, ou na variante Chigorin também, algumas outras linhas da espanhola fechada. O branco está tentando com esse lance manobrar o cavalo nessa sequência aqui que as setas estão demonstrando, né? Daqui ele vai tentar jogar cavalo para F1 e de F1 para G3, onde esse cavalo vai ameaçar o quadrado de F5. E em algumas posições, se o branco conseguir ocupar F5 com o cavalo, ele vai ter uma vantagem de ataque na ala do rei muito grande, porque essa peça vai olhar para quadrados essenciais e combinando com outras vai conseguir gerar um ataque difícil de defender.
É por isso que aqui a gente faz um lance que pelo menos tenta perturbar um pouquinho esse caminho natural do cavalo que o branco está tentando criar. A gente joga bispo para B7 e imediatamente ataca o peão em E4. Nessa posição aqui, se o branco tentar continuar a manobra normal dele com o cavalo para F1, aí pendura o peão em E4, então ele não vai querer fazer isso. É por isso que aqui o branco volta o bispo para C2 para delegar a tarefa de defender o peão E4 a outra peça, de modo que o cavalo possa seguir a jornada dele em direção a G3. Então é um tanto interessante como, de certos pontos de vista, a Breyer acaba sendo uma variante um pouquinho mais refinada da Chigorin, apesar de a Chigorin ser mais popular e mais jogada. Porque na Chigorin, quando a gente joga cavalo aqui de C6 para A5, a gente ataca o bispo diretamente, e aí o branco volta o bispo para C2. E nessa linha a gente acaba forçando o branco a voltar o bispo para C2 da mesma forma, só que de modo um pouco mais indireto. Então tudo bem, agora a gente segue também com o nosso desenvolvimento e joga torre para E8. E a gente está mirando, através desse raio-x, o peão em E4. Por enquanto o nosso peão em E5 está no caminho, mas como a gente manteve a tensão entre o peão em E5 e D4, a gente pode, em algumas posições, ter ideias de tomar aqui e aí liberar a visão da torre ao peão do branco em E4. Então agora que o branco já delegou ao bispo a tarefa de defender esse peão aqui, ele pode seguir com a jornada do cavalo dele, ele joga cavalo para F1. E agora a gente joga bispo para F8. Essa é uma manobra bastante comum que você tem que lembrar. Parece outro lance contra-intuitivo, voltar o bispo para o quadrado original onde ele estava, só que a situação é um pouquinho diferente, porque quando a gente moveu o bispo, a gente permitiu a nós mesmos fazer o roque, e agora que a gente já trouxe a torre para E8, faz sentido voltar o bispo para F8 e em algumas linhas jogar G6 e agora fazer o fianqueto desse bispo. Essa é uma manobra bem comum nesse tipo de posição que você deve conhecer. Além disso, nessa posição a gente já cria uma ameaça imediata, que é a de tomar o peão em D4, porque como eu falei, a gente estaria abrindo a visão da torre a esse peão. E aí se o branco permite, digamos que ele jogue um lance aleatório aqui como A3, a gente já poderia tomar em D4, e depois que ele recapturar aqui, agora o peão em E4 está no ar, e a gente acaba ganhando um peão dessa forma. É por isso que depois de bispo para F8, o branco joga cavalo para G3, e aí segue com o plano normal dele de tentar ocupar o quadrado de F5 com o cavalo e ao mesmo tempo defende mais uma vez o peão E4. Agora a gente segue aquela manobra que eu mencionei, a gente joga G6, então esse é um lance que tem múltiplos propósitos. O primeiro é liberar o quadrado de G7 para o bispo, como eu falei, fazer o fianqueto dele agora é uma ideia bastante comum. E o segundo é trazer o quadrado de F5 sob controle mais uma vez, para que o branco não possa simplesmente meter o cavalo em F5 aqui. Agora tem um peão na defesa. E aqui, o que acabou se tornando o plano mais comum para as brancas é um lance que pode não ser tão fácil de achar assim, mas é uma ideia que quando você analisa faz bastante sentido. O branco nessa posição joga o lance A4, então o que ele está tentando fazer com esse lance aqui? O branco já fez as preparações que ele gostaria de fazer no centro e ele já tem as peças desenvolvidas que ele gostaria na ala do rei, então agora ele está tentando fazer algum tipo de avanço na ala da dama também para criar mais espaço e tentar desafiar a nossa estrutura de peões que a gente criou na ala da dama para gerar alguma fraqueza que ele consiga explorar no meio jogo. É por isso que nessa posição aqui, depois de A4, a gente quase nunca vai tomar esse peão, porque isso estaria só ajudando o branco. Agora ele toma de volta de bispo, reativa a peça dele, a gente tem esse peão isolado na coluna A, e a posição acaba ficando bem mais confortável para o branco aqui. Então depois de A4, a gente segue com o nosso plano de desenvolvimento e tenta contestar um pouquinho mais de espaço no centro com o lance C5. Agora pode ficar um pouquinho confusa, toda essa tensão entre peões, o peão de E pode tomar o de D, o peão de D pode tomar o de C, só que isso na verdade não é tão complicado assim quanto parece. A coisa mais simples que você precisa entender é que se o branco tomar qualquer um dos dois peões, a gente vai recapturar e aí a posição imediatamente equaliza, então isso não é algo que o branco vai estar muito ansioso para fazer. De modo geral, o branco vai tentar manter a tensão na posição pelo máximo de tempo possível até que uma troca gere alguma vantagem para ele. Por isso o lance mais comum nessa posição é não tomar nenhum dos dois, como eu falei, isso ia equalizar a posição direto, o branco joga D5 aqui para tentar contestar mais espaço. Agora ele deixa esse bispo aqui um pouquinho mais triste, ele tá com menos visão. Mas em contraponto ele acaba enfraquecendo alguns quadrados, especialmente o de C4, e em algumas posições o preto tem ideia de jogar cavalo para B6 e para C4. E aí tem uma peça bastante forte aqui, mas isso acontece em algumas outras linhas onde o branco não expande tão rápido na ala da dama. Nessa posição aqui em específico, o lance mais comum é jogar C4 com o peão mesmo. Aqui o branco segue com bispo para G5, que está cravando o nosso cavalo, e ele tem ideias de jogar dama para D2 e dar suporte para o bispo ao longo dessa diagonal para tentar jogar bispo H6, trocar pelo nosso, e aí a nossa ala do rei vai estar bastante fraca no complexo escuro, porque a gente jogou G6 de peão aqui, colocamos todos os peões em quadrados claros, e aí os quadrados escuros em volta
do nosso rei estão um pouquinho fracos. É isso que o branco está tentando explorar com essa ideia. E aí, para tentar prevenir isso da maneira mais eficiente possível, a gente joga H6 aqui. Note que se a gente permitir dama D2, por exemplo, se nessa posição a gente joga alguma outra coisa, depois o branco joga dama D2, aí H6 não vai ser mais uma opção, porque ele vai simplesmente tomar em H6. Então a gente tem que ter esse senso de pressa e jogar H6 enquanto o branco ainda não colocou a dama na diagonal. H6 nessa posição força o bispo a voltar, e agora a gente joga cavalo para C5 e melhora um bocado essa peça que estava aqui. O branco poderia até tomar, né, em algumas posições, só que isso ia estar cedendo o par de bispos. De fato a posição está bastante fechada, então isso pode não fazer muita diferença de modo imediato, mas para um final, né, o par de bispos sempre vai ser uma vantagem na posição das pretas. Então o lance mais comum aqui não é tomar o cavalo, é jogar dama para D2, e agora o branco está colocando pressão nesse peão em H6 que a gente colocou aqui. Então um lance que vem à mente seria rei para H7, né, para defender, só que aí você está admitindo um alvo bastante grande na sua posição, então é mais comum que se jogue H5 para defender o peão só movendo ele para cima mesmo. Aqui o branco aproveita que a gente enfraqueceu mais uma vez esse quadrado, agora não estamos mais defendendo ele com o peão, para voltar o bispo para G5 e cravar o cavalo mais uma vez. E aí nesse caso a gente teria que jogar bispo de volta para E7 para quebrar essa cravada e aí tentar mover o cavalo depois e oferecer uma troca pelo bispo do branco. Agora o branco segue com outra ideia bem temática que é interessante que você conheça nessa posição, que é o lance torre para A3. O branco está tentando aqui se preparar para uma abertura na ala da dama. Como a situação no centro está bastante fechada e é bastante difícil fazer progresso na ala do rei, o branco está tentando tirar vantagem dessa tensão entre os peões de A e de B para tomar em B5 quando a situação for favorável e aí procurar algum ataque ao longo da ala da dama, ao longo da coluna A ou da coluna B. Com essa ideia, o lance torre para A3 costuma ser seguido por torre de E para A1, porque aí ele dobra as torres na coluna A e vai estar ameaçando abrir ela com essa troca de peões. A nossa continuação mais comum aqui é cavalo de F para D7, criando essa oportunidade de troca pelo bispo do branco. Se ele permitisse isso, se ele segue com aquele plano que eu falei e joga torre de D para A1 imediatamente, a gente poderia trocar os bispos em G5, e aqui a gente tem uma ideia bastante interessante que leva uma posição até um pouquinho melhor para a gente de pretas, que é o lance B tomar 4. Agora, se o branco tomar aqui de bispo, ele vai estar primeiro cedendo o outro bispo que ele tem pelo nosso cavalo que está aqui, e a gente vai poder em seguida substituir esse cavalo que depois vai recapturar o bispo com esse cavalo de D. E aí a posição fica bastante confortável de jogar de pretas. É por isso que depois de cavalo de F para D7 oferecendo essa troca, o branco não tem tanta pressa assim para jogar a torre A1. Ele primeiro move o bispo de volta para D3. E aqui a gente poderia seguir com o bispo para F6, é um lance comum, torre de E para A1 agora, dama C7. E a esse ponto a gente já está saindo bastante do que já pode ser considerado a abertura, né? Isso aqui já é o 23º movimento e ainda tem bastante partidas de alto nível que aconteceram de chegar nessa posição. Isso porque, como eu falei, essa é uma abertura extremamente teórica. E assim como eu mencionei lá no vídeo da Chigorin, é bem mais importante que você conheça algumas ideias para tentar executar de brancas e de pretas nesse tipo de posição. É bem mais um jogo de ideias do que um jogo de lances e ordem de movimentos específicos. É por isso que, assim como eu fiz na variante da Chigorin, eu vou deixar na descrição o PGN de várias partidas que eu achei interessantes. Eu separei umas muito legais que incluem jogadores como Spassky, Fischer, Tal. Então se você quiser dar uma analisada um pouco mais profunda para entender um pouco mais o que bons jogadores tentam executar a partir desse tipo de posição, vai estar na descrição todas essas partidas. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham ficado claras as ideias por trás de cada lance. Como sempre nesse tipo de abertura, é muito mais importante que você entenda a ideia por trás do lance do que memorizar os lances específicos. Memorizar os lances acaba não te levando muito longe quando você chega numa posição que você não conhece mais. E aí, por você não conhecer as ideias por trás de cada lance, você acaba não sabendo o que fazer, né? Por isso eu tô deixando, como eu falei, essas partidas para você analisar e tentar entender como mestres jogam essas posições e talvez formular algo por si mesmo também. Então é isso, eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.